Salve, salve, meu povo, graça e paz. Estamos aqui em mais um podcast, né? Ihu! Hoje com o nosso convidado especial, o apóstolo Diego Issacar. A gente treinou tanto aqui o Issacar, O né? Issacar, é E verdade. ele tá aqui, né? Tá aqui de apresentadores também, Tamires e Lucas Não Ferreira. é pra você vai errar meu nome mais fácil, rapaz. Eu pensei que ele tinha esquecido. Tem tanto Lucas aqui que eu fiquei pensando qual Lucas era. O pessoal viu aí que Marcos está de volta, gente? Isso, Marcos já ia tá de falar. volta, Marcos está de volta. tá Ficou muito recuperado. tempo longe, um episódio só. Teve a demora pra ter esse episódio. Tem Juan aqui já- é meu lugar. O Juan já tava querendo tomar seu lugar, viu? Falou, meu Bem-vindo. filho. Mas então, apóstolo, tudo bem com você? Tudo bem. É uma honra pra gente poder receber o senhor aqui no podcast. Queremos dizer que estamos começando, né, Lucas? Então, Estamos tipo assim, começando. releve muitas coisas. A gente é muito brincalhão aqui, principalmente o Marcos. Então, assim, É, não. vamos descontar Eu ele não sei por quem é aqui, que, viu? quem que perde aqui, né? Na Eu? verdade, né? Bora lá, apóstolo. Uma curiosidade. Quem é o apóstolo? Apóstolo Diego. Diego. Ó, já pegou pesado. O apóstolo Issacar. Issacar. Às vezes falar dos outros é mais fácil, né? Falar da gente mesmo Eu aqui. perguntei pra vocês antes da gravação. Será que ia ser fácil? Não, mas não é não. Aí, Começou fácil. Ela pega pesado. o senhor falou sobre identidade ontem. Sim. Então pronto. Vamos lá. Sou alguém que tive um encontro com Jesus, né? Tive uma experiência com o Espírito Santo e através dessa experiência com o Espírito Santo, ainda na minha infância, né? Ali eu comecei a descobrir a minha verdadeira identidade em Deus, a cada dia caminhando com o Espírito Santo até hoje. Então eu sou alguém assim, resumidamente, né? Porque em todos os relacionamentos, seja casamento, filhos, discípulos ou qualquer pessoa que você convive, é fruto dessa pessoa, desse amigo Espírito Santo na qual eu tenho convivido e caminhado desde a minha infância. Então hoje minha vida é totalmente voltada para obedecer, para glorificar o nome de Jesus e viver de acordo com o Espírito Santo. Amém. Glória Amém. a Deus. É isso aí, glória a Deus, viu? Deixa eu fazer uma perguntinha rápida assim. Tá. O senhor é uma Pode chamar pessoa de tímida? você. É você, né? Ninguém quer ser senhor. Um dia eu chamei um pastor de senhor e disse: e aí, o senhor como é que tá? Ele disse: o senhor tá no céu. Disse, obrigado. Ainda mais quando a gente vai ficando mais velho, né? Já tô com 43 anos já. Ah, e não aceita mais o senhor, não. É que a gente a idade vai chegando. Agora já tô usando óculos depois dos 40. Tem que Ixi, pra eu ver. posso dizer nada então. Aí, Cheguei meus 30. É, o Lucas ali é o caso do Benjamin Franklin, né? Aquele tem do filme que De trás pra frente. de trás pra frente nasceu velho e Já assim, eu tô Foi. ficando novo, é. ficando novo. O senhor se considera. Você se considera uma pessoa tímida? Então, interessante essa pergunta e tem a ver com a primeira pergunta dela, né? Parecia que eu era uma pessoa e através do Espírito Santo eu fui me descobrindo uma outra pessoa. Não é que você se torna outra pessoa. O Espírito Santo ele tem a capacidade de potencializar o melhor em você. Depois que você entrega a sua vida a Jesus e depois que você tem uma comunhão com o Espírito Santo, ele começa a potencializar você no melhor, né? O pecado ele traz o detrimento do ser humano. Então, assim, nós já nascemos em pecado, então nascemos com limites, né? E quando eu nasci e fui crescendo, eu fui percebendo que eu era muito introspectivo, tímido. Na escola, por exemplo, quando havia os trabalhos, naquela época não tinha internet, como hoje você tinha que ir numa biblioteca para ficar horas ali pesquisando vários Vou livros. reunir um pessoal na casa, né? Exatamente. E você não tinha como clicar no Google ou algo assim e ter uma matéria de pesquisa. Tinha um assunto sobre determinada matéria, você tinha que pegar vários livros e dentro dos livros estudar para tirar e fazer ali o trabalho, né, com as informações. Quando descobriam que eu tinha vergonha de falar em público, todas as equipes colocavam eu para fazer todo o trabalho, me ameaçando que caso eu não fizesse, eu seria escolhido para Pra apresentar. Nossa. Porque eu nunca poder pagar gostava que na não ia se infância de apresentar falar em em público. Não. Não É gostava. apóstolo. Hoje, apóstolo, mas o senhor tem alguma formação ou não? Profissional? Fora... Sim, sim. Sim, eu iniciei, na verdade, a faculdade de comunicação social. Olha, Meu Nossa. sonho era trabalhar Era com... o que também queria, mas vamos lá. Estamos aqui. Tinha um sonho de trabalhar com propaganda, né, e publicidade. Eu sempre gostei dessa área de comunicação visual. Mas já fez algum curso assim de propaganda? Eu trabalhei nessa área já num período.
Chama a nossa propaganda na estante do podcast. É mesmo, ó. Quem vai chamar o break vai ser ele, viu? Tá vendo Já vai aí, colocar ó, em prática. propaganda. E aí eu fiz 2 anos da faculdade, mas aí eu fui chamado para o ministério, né? E eu era bem jovem, 19 para 20 anos, aí eu entreguei o curso, entreguei tudo depois de um período tendo uma comunhão com Deus, orando, entendi que Deus estava pedindo para mim, né? Nada contra as pessoas que estudam, pelo contrário, a gente incentiva. Hoje eu tenho uma filha que está na faculdade já, com 20 anos de idade. Maravilha. Ela está fazendo arquitetura, né? Eu creio que existem muitos ministérios dentro das áreas de atuação, na universidade, nas empresas, mas no caso, eu fiz 2 anos da universidade, tranquei porque o senhor pediu mesmo, quero que você entregue tudo. E também tem uma formação pelo Senai, que é um curso de tecnólogo de mecânica. É isso aí. Trabalhei muitos anos nessa área em empresas também. Você falando sobre isso, você nasceu num lar cristão ou teve um encontro logo depois? Eu nasci Com num lar Cristo. cristão, né? Meu pai ele converteu na adolescência, através da minha avó e meu avô que converteram, os pais dele. E quando meu pai conheceu minha mãe, é uma história meio interessante. A minha vida é cheia de coisas interessantes. Nossa. A minha mãe, ela estava no convento. Sério? Convento? Vi. Toda a olha. família dela muito assim, católica, né? A minha mãe, ela nasceu prematura e naquela época meu avô numa situação muito difícil, ele era caminhoneiro, não tinha condição financeira. E então o médico mandou assim a minha mãe para casa, né, deu alta, não ficou numa UTI e tudo, e o médico desconsiderou que ela ia sobreviver, né? O meu avô colocava ela na palma da mão assim, falou que ela parecia como se fosse um filhote de alguma espécie, de algum rato, alguma coisa, porque dava para ver as veias, não tinha uma formação pequenininha perfeita. que era, né? Era. Ela tinha menos de 7 meses, para você ter uma ideia. Nossa. Os pulmões nem estavam formados. Ela era colocada numa caixa de sapato com algodão dentro de casa, para você ter uma ideia. É uma coisa surreal. E aí, por um milagre, ela sobreviveu. E aí, então meu avô entendeu que dessa forma tinha que entregar ela, já que esse meu avô tinha 2 irmãs que eram freiras, entregou ela, quando foi adolescente, pro convento, né? A bichinha já sofreu Nossa. pra nascer e depois ainda foi pro Ainda convento, foi pro né? convento. E aí meu pai, né, ele passava sempre na portão do convento, porque ele fazia um trabalho lá, né? E ele passava nesse caminho, e ele viu ela ali no jardim e chegou Nossa. no portão e começou. Parece história de novela, uma novela. Exatamente, uma começou a novela conversar com a minha mãe. Que eu já vi. A minha mãe desistiu do convento, né? Saiu, casou com meu pai em 1976 e levou 3 anos até a conversão da minha mãe, literalmente, e o batismo. E quando ela batizou em 79, ela estava grávida de mim. Glória a Deus. O pastor não sabia o sexo da criança, né? Mas profetizou que seria um pastor e um profeta. Então eu sou o primeiro pastor da minha família. A minha mãe era freira, abriu pioneiro. noviça, deixou de ser noviça para casar com meu pai. E é isso. Eu arrepiei aqui, não sei se foi da história, se foi do frio, mas Se foi do. eu acho que foi da história. Por falar em frio, o que você tá achando do clima aqui de Barreiras? Porque o senhor é de São Paulo, né? Eu sou mineiro, mas moro em Campinas. Mineiro, Ah, mora em Campinas. sim, Ixi, sim. Campinas. E aí, como é que tem sido a experiência de clima? E é Aqui é porque mais ele- seco. E é porque ele vem em maio, né? Se ele viesse em se vier setembro, outubro. Esquece aí- camisa social assim, tá? Esquece, tem que ser meu ó. Olha, Trazer camiseta t-shirt. carregada, Nesse viu? período que eu estou aqui agora, eu tô achando um clima bem ameno, assim, não ativo daquilo que eu já estou acostumado. Eu venho sempre na Bahia, né? Sempre eu estou ministrando aqui, Porto Seguro, eu sempre estou lá. Tenho lá um amigo, né? O apóstolo Herles, da casa de oração lá. Então eu sempre estou no Nordeste. E no domingo, agora, semana passada, eu estava lá no Amapá, né? E lá, também por conta do rio Amazonas, que ele passa por dentro da cidade, então fica um mormaço maior, assim, né? Um calor maior. Então um clima gostoso, ameno. Então tá tranquilo, né? E a gente viaja muito, né? Só nesse Em mês eu... setembro ele vem, gente. É, Ele tá vem chegando pra, no só pra Sério? conhecer. Eu vou vir? Aqui, Olha o spoiler. Olha o um spoiler. profeta no meio. Deixa eu te Deus. falar. Eu acho que vai ter uns 40 graus, né, em setembro. É, por aí. 40, Meu Deus. 42. Sério. Aí tu chega e tu vai Eu ter saí de variação. Campinas, pra você ter uma ideia, pra vir pra cá, 4 graus. Eu saí Nossa. 2h30 da manhã. 4 Não, graus. aqui, esse clima aqui do Aqui, se momento der tá 4 surreal, graus, né? Eu acho que eu Aqui nunca, tá nevando. eu nunca Se der senti 4 isso graus, aqui todo pra mundo gente, grita. eu nunca senti Mas isso isso é aqui na interessante Bahia. vocês falarem, por exemplo, só esse mês eu passei em 6 estados. Nossa. E aí são climas diferentes, temperaturas diferentes. E aí teve um período que eu fiquei mais de 10 dias tossindo por conta disso. Dessa choques. mudança. É. de clima. E aí É. a gente tem que entender isso, a gente vai amadurecendo, vai aprendendo, né? E como é que. é A assim, cuidar do corpo pra você condicionar o teu corpo eu já ia para você servir a Deus. Por exemplo, na palavra de Deus fala que Paulo ele fala, antes esmurro o meu corpo, né? Ele usa essa expressão.
Aí um dia um médico me ensinou, ele é um grande amigo também, cristão, Dr. Aldrin, que hoje é meu médico também, e ele falou que essa expressão esmurro meu corpo no original significa condicionar o seu corpo. Aí, às vezes a religião traz assim um entendimento de autofragelo, que quanto mais você se punir, mais se sacrificar, aquela coisa. E na verdade, eu vivi muitos anos assim, né? Desse modo, desde muito cedo eu viajava pregando. 19 anos de idade eu já era pastor, cuidava de uma igreja, prego desde os 12 anos de idade. Com 16 eu liderava os jovens, então muitos sacrifícios, muitas dificuldades, né, que a gente enfrenta. E de um tempo para cá eu fui entendendo, né, que eu preciso me cuidar mais, eu e minha esposa. Então, em casa a gente mora no apartamento, tem academia, a gente corre na esteira, a gente cuida da nossa alimentação. Por exemplo, ontem à noite, depois do culto, eu não jantei. Por uma opção, eu não tenho comido à noite, porque antes fazia muito mal, né? Eu já ia viagens, essa comer pergunta tarde. mesmo, como o senhor lidar com essa carreira ministerial de estar aqui, ali, às vezes Então, clima diferente, cultura diferente, igrejas de modos diferentes. eu tive que aprender, né, lidar com isso. Eu tive que aprender a cuidar da minha saúde, cuidar do meu corpo, porque nós somos espirituais, mas somos... Tá ouvindo, pastor Adriano? Temos um corpo. Eita, fica quieto, depois tu tá saindo, pode Eu não vou falar não, mas... Temos um corpo Daqui a também pouco para foi cuidar, cancelado o que é o episódio. tempo do Espírito Santo. E um Realmente. dia um outro médico amigo também, irmão, falou: qual a última vez que você fez uma bateria de exames? E eu não me lembrava, né? E ele era dono de uma clínica e falou: vamos fazer. Eu fiquei o dia todo fazendo exames, graças a Deus, tudo saudável, né? Mas alguns fatores que precisavam de ali alinhar. E aí eu comecei a entender. Eu entendi que todas as vezes que eu tenho a oportunidade de me cuidar e eu não faço isso, eu estou pecando contra o meu corpo, né? Nossa, Pecando contra o templo, né? Isso é isso é forte. Nunca tinha assim pensado como o dessa forma. pecado, a gente tem que entender isso também. A santidade está em pequenos detalhes, né? Então, assim, Deus, ele desceu na forma de um homem, né? O pastor, que é médico, que é meu amigo, começou a ensinar algumas coisas para mim que eu nunca imaginei. Por exemplo, Jesus, ele caminhava. Todo lugar que ele ia pregar, ele ia a pé. Ele caminhava e algumas vezes utilizava o barco. Então, aquela imagem que a gente vê nos quadros, tudo aquele Jesus com as costelas aparecendo, aquilo lá é um mito, não existe. Para ele poder ter a capacidade física de andar como ele andou, para pregar em tantos lugares, horas de servindo as pessoas, pregando, orando. E também Era bem intenso, né? era bem intenso o trabalho dele. Tô seguindo isso Jesus aí, ó. tinha uma alimentação, uma dieta totalmente. Ele morava nos lugares próximo ao mar, comia peixe, comia uma alimentação saudável, né? Jesus dormia, tinha um tempo de descansar. E uma coisa que eu falo é que a multidão nunca se despede da gente, a gente tem que despedir, né? A Bíblia fala, vários textos de Jesus falando, e é o despedir da multidão. Então, tem momentos que você tem que despedir, você ama as pessoas, mas tem que falar, ó, agora eu preciso descansar, tem um horário, né? Para você se respeitar e colocar esse limite. Então, ao longo desses anos, últimos anos, eu tenho aprendido isso. Depois dos 40, Muito você interessante. começa a refletir mais sobre isso. Nunca tinha pensado dessa forma. Tá vendo aí? Apóstolo, o senhor sempre compartilha que o senhor acaba indo em muitas igrejas, né? Aham. Agenda, enfim. Você já enfrentou algum preconceito pelo seu estilo, assim, pela sua linguagem de ministração, pelo seu jeito de ser, ou como é que é? Porque, assim, existem algumas igrejas, né, que seguem um certo padrão e, às vezes, pela forma de expor algumas questões, enfim, gera aquele... Já passou por algum estreito dessa forma? Já passei, assim, por eu também ter uma aparência bem jovem, né? Eu puxei pra genética da família da minha mãe e eles têm uma genética de parecer ser mais novo, pelo menos as pessoas dizem isso pra mim, né? E quando fala a minha idade, que eu tenho uma filha de quase 20 anos, todo mundo assusta, né? Então, às vezes eu já cheguei em lugares, né? Em que as pessoas olham, vê você mais novo, aí eles apresentam, né? Não agora no período de apóstolos, mas na época pastoral. Estamos aqui com o missionário, como se fosse assim, o missionário ele é coluna do meio, ele é meio assim, neutro, né? Como se as pessoas julgassem assim, mas não vejo assim, eu vejo o ministério missionário como um dos mais importantes da igreja, né? Mas às vezes eu acho que, por conta disso, né, eles usavam esse tema, um missionário ele vai dar um breve testemunho aqui e tal, e de repente, né, Deus ali falava através da nossa vida, tudo. Então muitas pessoas acontecem de ter um preconceito, né, igual você está falando. O que a gente tem que ter? Um pós-conceito. O que é o preconceito? Você tem um conceito Antes. antes. O que é um pós-conceito? Você tem um conceito depois que você conhece. Então, todo tipo de pessoa que você vai conhecer, você precisa ter um conceito daquela pessoa a partir da experiência com ela. E o que acontece que eu acho isso muito preocupante, que muitas pessoas têm um conceito seu a partir do púlpito. Então, por exemplo, você chega, eles olham no primeiro instante, acham você novo, acham o teu jeito de vestir, embora eu tente sempre descobrir
e até alguns casos pergunto a doutrina da igreja para respeitar, eu tenho esse entendimento. Então eu não Aqui é vou... a doutrina da camisa florida. O pastor Adriano já te falou da camisa florida? Não, só andava com Rapaz, camisa florida. ele tem que pastor. chegar hoje com uma camisa florida pra você conhecer É isso, Se soubesse, verdade. eu tinha trazido. essa outra, cultura da church. Então eu me visto assim, de modo que eu não vou ferir, né, o entendimento, a maturidade da igreja. Eu entendo isso, que eu estou como um apóstolo para servir a igreja de Cristo e a multiforme graça, né? Mas já aconteceu muitas vezes pelo fato de eu ser mais novo, a linguagem eu acredito que não, mais questão da idade mesmo, né? As pessoas pensarem, inexperiente, não tem maturidade, não tem um preparo. E quando eu começo a ministrar, eles veem pela graça de Deus a capacidade que Deus deu, a experiência, a maturidade, e aí eles tratam de forma diferente. Mas por outro lado eu acho isso perigoso, porque se alguém vem e pode ter uma desenvoltura no altar, no púlpito, você pode ter um entendimento daquela pessoa a partir do que ela é no altar e não no dia a dia. A partir de uma performance. Isso, Né? é uma performance. Então a maioria das igrejas que eu tenho ido hoje priorizado, porque a gente, graças a Deus, tem recebido muitos convites, são igrejas que nós temos alianças, né? Pessoas que já têm um relacionamento conosco ou com alguém que já relaciona conosco, né? Então eu ainda não conhecia vocês, nem o pastor e a pastora, mas conheci alguém que eu os conhecia. Isso. Então assim, É bom. fica mais fácil, né? Então Conexões. exatamente, uma das coisas que eu aprendi também com o passar do tempo, com a maturidade, né? Você quer atender a todo mundo, mas nem Jesus curou todo mundo naquela Isso é época e verdade. pregou para todo mundo. Então eu priorizo hoje alianças e conexões, pessoas que já têm um relacionamento, né? Isso é muito importante. Ótimo, É melhor, ótimo. Importante. Ótimo. Voltando assim na primeira pergunta que eu fiz ainda. Você se considera uma pessoa tímida, mais tímida onde? Na vida social ou em cima do altar pregando? Não, Ou toda a timidez foi lançada fora? amém. Então, um dia eu tenho um pastor, o nome dele é Judá Bertelli, me ajuda muito, me ensina muito. Eu acompanho. É, meu pastor. E um dia eu falei, não, eu sou tímido, tudo, né? E ele falou, não, você não é tímido. Ele falou, a timidez não faz parte de alguém que Deus quer levantar na terra, né? Os tímidos não herdarão o reino dos céus. Ele falou, você não é tímido, é que você é polido, você é muito educado, você é muito nobre, então por isso que você é assim. Então eu procurei entender isso, a gente usa o termo timidez, mas eu acho que realmente ele tem razão. A minha mãe, né, meu pai, o modo como me ensinaram, minha mãe professora, né, na área de pedagogia, minha irmã formada em pedagogia, então tive assim uma educação muito educada, né, de uma educação, e até os meus filhos, quando as pessoas conhecem, nossos filhos são muito educados, então eu tenho toda aquela forma de ser gentil, de Vem procurar. de linhagem. De linhagem. Exato. Então eu acredito que é uma maneira de ser, né? Mas as pessoas dizem, é verdade, quando a presença de Deus vem, me transforma em outra pessoa, ousadia, e eu pulo do altar e profetizo, e depois, né, quando eu vou Volta ver aquela coisa. aqueles vídeos assim, eu me falo, meu Deus, se eu tivesse em sã consciência, eu não faria É sobre aquilo. ele, né? É sobre ele. Então, com certeza. só para responder, talvez, por exemplo, eu tô tão focado em servir as pessoas e servir a Deus como canal de Deus, que eu não foco a mim, né? Então, como pastor de uma igreja local também que eu sou, em momentos comemorativos, aniversário, eu fico meio com vergonha, Fica fico com vermelhinho, vergonha, né? Quando coloco aquele vídeo atrás. Ixi. No último agora, alugaram um sítio, eu cheguei, tava todo mundo lá me esperando. Eu não conseguia descer do carro. Falei, meu Deus do céu. Ih, travou. E o pessoal filmando, né? Aí é o lado do humano, né? E você é um ser humano, né? É. Interessante como que a unção de Deus, ela potencializa você, né? É por isso que eu parei de assistir as lives quando eu ministro, por causa disso aí. Dá aquela, né? O povo demora a acreditar. Mas quando eu me converti, na igreja que eu me converti, eu passei 1 ano sem conversar com ninguém. Uau. É mesmo? Um ano sem conversar com ninguém. Inacreditável. Eu só conversei quando o pastor veio orar pensando que eu era mudo. Eu disse, não, eu sou mudo não. Eu converso, eu falo. Eu falo. 1 ano sem conversar com ninguém. Nossa. Os melhores anos de minha Nem vida. parece, né, Tamires? 1 Parece ano. não. Mas depois, quando Deus tirou a timidez, Agora Virou tem que, da cunha. agora Virou tem que da dar uma cunha. freada. agora Dá eu fico freada. pedindo um pouco de timidez. Mas é o que eu falei, o Espírito Santo, ele potencializa o melhor de cada um. Às vezes, nós olhamos para nós e muitas coisas nós não gostamos em nós. E o Espírito Santo, ele não é assim, ele nunca vai nos depreciar. Até quando a gente peca e erra, ele não chega assim depreciando você, ele aponta o erro. Ele aponta o que vai trazer de ruim e negativo no teu relacionamento com Deus. Gera o arrependimento, convence. Mas ele nunca deprecia você.
sempre quando vier um pensamento depreciativo em relação a você, saiba que não é o Espírito Santo, né? Ele sempre tira o melhor, ele sonda o melhor em nós. Então eu acredito que uma das coisas que eu queria falar aqui é que eu não me conheço 100%. Quem me conhece é o Espírito Santo. Então a melhor pessoa para apresentar quem somos para nós mesmos é o próprio Espírito Santo. Quanto mais nós conhecemos o Espírito Santo, mais vamos nos entender e nos conhecer melhor. Porque ele que nos formou, né? Então, como hoje eu estava evangelizando um jovem, falei para ele, quando você caminhar com Jesus, com o Espírito Santo, você vai caminhar na sua melhor forma de ser, porque ele vai potencializar o melhor em você. O pecado potencializa o pior em nós. O Espírito Santo potencializa o melhor em nós. Verdade. É isso. Poxa. Eu acompanho muito o Judá Bertelli, né? Então, assim, eu sou um pouco suspeita pra falar. Mas como é que é ser pastoreada por ele? Um homem de Deus que tem respeito e admiração por muitas pessoas. Uma das coisas que mais eu admiro nele é porque aquilo que vocês veem, às vezes, uma das perguntas que as pessoas mais fazem, mas ele é daquele jeito mesmo, conversa com o passarinho. Não, ele é surreal, Ele é daquele jeito né? mesmo, É surreal. todo dia ele é daquele jeito, ele é de verdade. E uma das coisas, eu já conheci muitos grandes homens de Deus, né, e já caminhei com muitos homens de Deus, mas uma das coisas que me conquistou no apóstolo da Bertelli é essa simplicidade que Jesus tem, que ele tem. E um homem tão sábio quanto ele é, com tanta experiência com Deus, mas ele torna as coisas simples. E ele também é de verdade. Aquilo que ele é no altar, aquilo que vocês veem nas lives, é o Judá Bertelli. Ele não é diferente por detrás das câmeras ou quando ninguém está ouvindo. Ele é aquela pessoa. Eu viajo com ele, já dividi quarto com ele. Estava agora no Amapá com ele, viajamos, pegamos um voo de mais de 3 horas e meia, 4 horas até Belém, depois de Belém mais 1 hora até Campinas. Hoje eu tenho a oportunidade e o privilégio de praticamente ser vizinho dele. Ele mora 10 minutos. Nossa. Então nós moramos mudei para Campinas para ficar mais perto do meu pastor também, para servi-lo, né, cuidá-lo dele, isso também ser pastoreado, e ele tá morando a 10 minutos da minha casa, então a gente sempre tá junto com a comunhão, e é um aprendizado, né? Então ele me ensinou a fluir de uma forma mais leve, porque ele é de verdade. A vida dele prega, né? Mais do que uma grande mensagem, a vida dele prega. E é uma pessoa normal como nós, comum, mas que tem uma comunhão com o Espírito Santo e ama pessoas. Ele ama Deus e ama pessoas. Isso é bom. As pessoas espirituais, que se julgam espirituais, dizem que tem uma comunhão com Deus e se afastam das pessoas. Mas a verdadeira espiritualidade sempre vai te levar para pessoas. Mateus 6,6 fala que fecha a tua porta e o teu pai que te vê em secreto te recompensa. Fala de um relacionamento de um pai com o filho, Deus e o filho, que somos nós. E sempre esse relacionamento com Deus vai resultar num impacto no nosso relacionamento com pessoas. Se eu relaciono com Deus de verdade e não desejo estar com pessoas, é uma farsa esse relacionamento, não é de verdade. Tá errado, né? Tá errado. Então, quanto mais eu busco a Deus, mais eu quero estar com pessoas. Mais eu quero servir essas pessoas e viver uma melhor versão da minha vida para servir essas pessoas. Pode. Apóstolo, vamos fazer a chamada do break pra gente poder finalizar na próxima sessão. O apóstolo vai fazer a chamada, né? Não, é isso que eu ia falar. Aproveitando Não que o senhor esquecemos, não. já curte esse lance de publicidade e propaganda, comunicação. Chama o break. Chama o break. Você só fala um chama o Blake, só isso? A gente fala que vem o break, mas se se você o tiver senhor quiser outra incrementar forma, alguma coisa aí, a Gosto de gente falar assim, aceita. não sei quem é, mas que vem o break. Nosso produtor, tá pronto? tá tudo Que o pronto. apóstolo vai chamar o break, hein? Qual câmera que eu olho? A central. O seu é central. dessa e a central também. Pode Tá usar bom. qualquer uma. Então vamos lá, posso chamar? Pode. Gente, chama o break, daqui a pouco a gente volta. Eita! Isso, boa. Você me lembrou uma coisa. Olha, Apóstolo, gostaria que o pessoal me falou aqui da sua garrafinha. Aham. Eu sempre ando com a minha, né? Não Sim, é na, uma. na verdade ele anda com Olha. a parte de sítio, aí hoje ele trouxe um tapaué. Entendeu? E assim, e qual é o segredo dessa daí? O que é que essa garrafinha tem alguma de coisa da ter? molécula, a gente ficou curioso. Gente, Por quem favor, se eu quiser falo- saber mais dessa garrafinha, vai lá no perfil do Apóstolo Tom Sampaio. Conhecem o Apóstolo Tom Sampaio? Sim.
Então ele é representante, ele me abençoou com essa garrafinha, que é a Forte Mag. De uma forma bem resumida, a água ela tem moléculas, e as moléculas estão espalhadas. E acima, uma das funções dele é reorganizar as moléculas da água. E cima? Ele reagrupa as moléculas da água, e elas reagrupadas, elas têm um efeito melhor para o nosso organismo. E vários efeitos que eu não sei falar com todos. efeito de Qual o nome da ressonância. empresa? Nós nunca vimos de Forte tudo, Mag. não. Mas é Forte só ir lá Mag. é só ir lá no Forte Tom. Mag, patrocina, viu? Pode te a Pode gente te tá ajudar. aqui. É só procurar lá Tom Sampaio, apóstolo Tom Sampaio, entre em contato com ele no direct lá que ele vai Pronto. E vai eu vou negociar chegar, essa eu vou ideia. chegar nesse nível. Sim. E sim, apóstolo, agora para fazer aquela pergunta que a gente sempre pede para todos os convidados, né? Fazer aqui. Sim. Qual o conselho que o senhor dá, que o senhor não, que você daria para quem tá começando a carreira ministerial agora, quem tá começando o ministério, para quem tem família e tem que se dividir entre ministério, família, igreja local e às vezes a carreira ministerial? Olha, eu tenho tido muitas demandas, né? Mas eu entendo assim, que todas as demandas e necessidades que surgem no natural, elas não podem nos tirar das demandas espirituais, que é a nossa comunhão com Deus, que é o nosso tempo com Deus, que tem que ser o prioritário. A Bíblia fala que temos que buscar em primeiro lugar o reino de Deus. Então eu tenho priorizado a primícia do tempo com Deus. Você pode até falar, não, mas durante o meu dia eu tiro um tempo ali para estar com Deus. Você pode tirar um tempo para estar com Deus, mas quando aquele tempo não é o primeiro, é diferente. O que você faz primeiro determina todo o restante do seu dia. Então a Bíblia fala que quando as primícias são santas, o restante vai ser santo. Então você prioriza um tempo de qualidade para Deus como prioridade, primícia, dá a sua primícia para Deus, e depois todas as outras coisas vão ficar mais fáceis. Então o conselho que eu dou é, dentro da tua agenda de compromisso, priorize a presença com Deus. E aí você vai conseguir, a partir do altar da presença com Deus, ser um excelente marido ou esposa, ser um excelente pai, um excelente pastor, discipulador, e também vai poder servir muitas pessoas. Então é dependência. A mesma dependência que eu tinha no início da minha caminhada, que não eram demandas como eu tenho hoje, eu tenho muito mais responsabilidades e demandas que eu tinha no início, mas a dependência é a mesma, tem que ser a mesma. Na verdade, muitos fazem o contrário, vão crescendo espiritualmente E vão deixando de... e aí eles vão, quanto mais as responsabilidades aumentam, eles comprometem mais o tempo com Deus. E deveria ser o contrário. Quanto mais aumenta a responsabilidade, mais dependência. Mais dependência. Então eu sou fraco, sou dependente e não tenho capacidade de fazer sem o Espírito Santo. Então totalmente dependente dele, né? Deus me deu uma direção para esse ano e de fazer um jejum de 24 horas, um dia sim, um dia não. Nossa. Até o final do ano. Então hoje, por exemplo, Pancada. de ontem até hoje eu fiquei às 24 horas só com água. E eu achava que seria impossível, difícil, e já estou me sentindo assim que está fazendo bem para minha saúde, bem para minha vida espiritual. E quando eu comecei, o Espírito Santo falou, você tem que fazer esse jejum, senão você não vai suportar as demandas que você vai ter que atender. Nossa. Então hoje eu viajo, eu tenho filhos para cuidar, eu tenho 2 filhos, tenho a minha esposa, nós vamos completar 22 anos de casado em dezembro. Maravilha. Um beijo para ela, Dani, Tá aí, linda. tá vendo? É isso aí. Meu amor, Daniele, que é minha amiga, minha intercessora. Maravilha. E tenho os filhos, a Sara e o Samuel. A Sara vai completar 20 anos em agosto. Te amo, filha. E o Samuel também te amo, 16 anos. Temos igrejas que cuidamos e uma rede de pastores que eu cuido. Mas tudo isso começa a partir da minha dependência e da prioridade na presença. É isso. Bênção, que bênção. Não tem outro caminho. Pensa. Moisés cuidava de milhões de pessoas e ficou 40 dias no monte orando. monte E o orando. povo falou, esse homem deve ter morrido, levanta Morreu. outro. Não deve. Por quê? Porque as pessoas que não têm vínculo com a presença, eles não conseguem entender o porquê de alguém ficar 40 dias na presença. Isso. Mas quando alguém como Moisés entende a dependência da presença, não vai querer sair de lá. Pô, É isso aí. forte. Foi um Rapaz. aprendizado em um Segura aí, viu, pessoal? pouquinho de tempo. Amém. Foi um Foi forte, bate-papo viu? aqui Isso aí de rapidinho. rapidinho. Mas, gente, foi bênção demais. Bênção Apóstolo, muito demais. obrigada. Espero que a gente tenha Valeu. outra Segue lá. oportunidade com mais Né, tempo. Qual o Isso. Instagram, apóstolo? O meu Instagram é Diego Issacar _ Rei Jesus. Issacar. Diego Issacar com Tá 2 vendo, S. Cunha? Issacar Issaquei. _ Rei Jesus. Viu aí, gente? Issacar com- Acompanha aí o Issacar apóstolo. Issacar com 2 S, né? 2 2 S. S. dois S? É 2 2 S. S. Issacar com 2 S. Issacar. Diego Issacar Issacar só ficou com _ Rei Jesus. Segue lá. Maravilha. Amém. Mas que é isso, bênção. pessoal. Apóstolo, então é bênção. Amém. Muito E- obrigado. Que momento Espírito Santo bom, continue viu? te conduzindo, Glória a continue Deus.
falando com o Senhor, te dando sabedoria e discernimento. Amém. E estamos aqui, se precisar da gente, né? Pode Church. E se precisar do podcast, Estamos por nós aqui. estamos por aqui. Então vamos lá, Aqui coloca o senhor assim, tem uma todo voz. mundo. Aí, glória a Deus. Pode, Church. Bora aí, Pode, Church. Ei! Profético. É profético, é profético. Profético. Mas é isso, pessoal. Até a próxima. Não Encontramos deixe de, vocês aí né? nas redes sociais. Não deixe de seguir nosso Instagram. É, @podchurch. Na descrição aqui do canal tem... Ah, eu queria falar outra coisa, viu? É. A gente organizou agora o canal do YouTube, que ainda não tinha playlist lá do podcast, viu? Organizamos lá. Se você procura todos os episódios do podcast, é só ir lá na playlist, procurar lá, a playlist vai estar lá do podcast, e você vai ver todos os episódios do podcast. E Com você Jonas jornalismo. Serra, Escuta com Jonas com Serra, Everton, com o Everton, com a nossa pastora. Ana Everton. Paula. Ana Paula Fernandes, Everson. Eu falei Everson, tá Você vendo? falou Everton. Foi. Então vai estar lá o nosso episódio com o Everson, com os pastores, né? E agora com Issacar. Issacar. Apóstolo Issacar, acertei, tá vendo? Vai lá, curta, AP compartilha, viu? Issacar. Comente lá e tamo junto. Valeu, pessoal. Valeu, forte até a abraço. próxima. gente. Até a próxima.